10 minutos, vamos matar São Paulo, porque eu tenho um convidado que já está aqui esperando para falar de uma iniciativa a meu favor hoje, quando o assunto é justiça. Mas vamos lá. Vocês têm as desconfianças de vocês com o Marçal, eu também tenho as minhas. Mas, quando eu vejo a Vera Magalhães dizer chega de brincar, elite paulistana é responsável por Marçal chegar até aqui, eu falo, puxa vida, faz o M28 aí, e lá vai o Marçal fazer corte desse trecho da live, dizendo que eu estou apoiando ele, né? Eu sei que ele faz essas coisas. Ele força a barra, né? O Trump mandou uma carta, ele mostrou depois que não foi bem assim, a equipe respondeu. Enfim, ele força a barra. Mas ninguém está dizendo que ele é perfeito, nem que ele é candidato a ser o nosso pastor moral. O que estamos dizendo é que ele veio chacoalhar o sistema podre, carcomido e comunista. E ele está fazendo isso. E ninguém pode dizer que o Ricardo Nunes é o candidato da direita. Quem disser isso está mentindo. Mentindo. Então, meus amigos, ele mesmo disse, se eu pudesse votar no Salles, eu votaria. Era o meu candidato. Fizeram uma sacanagem, tiraram ele. Aí eu percebi uma oportunidade, um vácuo, e entrei. Então, meus amigos, ele está chacoalhando. A Vera Magalhães dá nota 3 de 5 para o Boulos, que ela trata com a maior normalidade no páreo. Agora, o Marçal chegar até aqui... Marçal, a elite permitiu. Como não se uniram todos para barrá-lo? Mas o Boulos, nota 3 de 5, se ao menos ele pudesse mostrar que não é mais tão radical quanto antes, ele seria tão fofo, jogando coquetel Molotov na Fiesp, invadindo propriedades. Né, Verinha? Então dá licença de eu olhar e o meu critério ser esse. Se a Vera Magalhães odeia um cara e acha outro razoável, eu estou com um cara contra o outro. De novo, ele força a barra, mas ele mostrou alguma troca de mensagens com a equipe do Trump. Então vai, meia mentira, né? O Briguet, meu caro Briguet, mandou bem. Cortem-lhe a cabeça. Marçal e o Teatro das Tesouras de São Paulo. Ou seja, o que o Marçal está expondo é o Teatro das Tesouras que, infelizmente, até o Bolsonaro resolveu participar, apoiando esse mala sem alça tucano do Nunes. Né? Porque o que o fenômeno Bolsonaro mostrou? O sistema podre carcomido com a imprensa corrompida. Ele mostrou as entranhas do sistema. O que o Marçal está mostrando? Exatamente a mesma coisa hoje. O fenômeno é parecido. E eu não estou entendendo o Silas Malafaia e companhia dedicarem 99% do tempo deles agora, acorda e dorme pensando nisso, atacar o Marçal. Hello? Alô, companheiro! Companheiro! Como é que eu vi um cara imitando o Silas Malafaia igual. Não, tem um Boulos ali, porra. Será que eles não estão vendo? Durante muitos anos, apesar dos alertas de Olavo, muita gente voltou no PSDB por acreditar que se tratava de um partido de direita. De novo, tucano não é de direita. Ricardo Nunes é tucano de alma. E fora os esquemas da prefeitura atual, que a gente sabe que aquele Milton Leite é que manda no pedaço. Todo mundo tem muito medo dele. Então ficam falando de PCC para cá e para lá contra o Marçal. Vamos olhar para o atual prefeito e como é que está a questão dos esquemas todos na prefeitura. Enquanto isso, o PL do Valdemar está cobrando um preço alto em relação à direita, puro sangue, porque em vários municípios tem acordo de ocasião, né? PL obriga Bolsonaro a apoiar a esquerda em Navegante, Santa Catarina, contra a nossa amiga Campanholo. Essa sim, uma direita de longa data, antifeminista e por aí vai. Então, e a campanha do Ricardo Nunes se irritou com a postura do Nicolas Ferreira. Ele deu a melhor resposta possível do mundo. Caguei. Ele também entrou de cabeça na campanha do Gayer, do PSD, nunca mais, não vote 55, mexeu num vespeiro, num sistema podre e carcomido, e ele mesmo admitiu numa troca de mensagens, dizendo que está sofrendo muita pressão por conta disso, mas ele responde apenas a um senhor e ninguém mais. Enquanto isso, o Kassab
que se faz de santo e hoje age nos bastidores, já foi mais agressivo, tá? E todos eles denunciando a agressividade do assessor do Marçal, mas passando pano para a cadeirada do Datena. O prefeito Gilberto Kassab, do PFL, parecia tranquilo na inauguração de um posto de saúde em Pirituba, na zona norte de São Paulo, até presenciar o protesto de um homem. Até os coitados que é pra catar o paciente! Sai daqui! Hospital não é coisa de fazer! Sai daqui! Sai daqui! Exaltado, ele expulsou o cidadão do posto. Sai daqui! Fora! Estamos no hospital! Vagabundo! Fora! Leva esse cara aqui! Leva ele embora! Eu também! Estamos no hospital! Leva ele embora! Respeita doente! Vagabundo! Vagabundo! Não vai fazer isso não, você não pode. Os assessores ainda tentaram acalmar o prefeito. Toma água. Fica calmo. Muito nervoso, Kaiser Celestino da Silva contou que estava ali para uma consulta dentária. Ele tem uma fábrica de placas de propaganda e aproveitou para protestar contra a lei municipal que proíbe esse tipo de publicidade nas ruas. É a pressão que eu estou sofrendo, passando dificuldade, junta tudo isso. Né? E a gente não tem a quem recorrer. Então vem recorrer quem? No momento aí, ele estando aí, tentando falar para ele. Pois é, né? A turma agressora. Agora, o Bolsonaro deu um recado. Depois que eu falando, o Rodrigo agora é anti-Bolsonaro. Eu não sou nada anti-Bolsonaro. Não sou nada anti-Bolsonaro. Eu sou o que eu sempre fui. Um liberal conservador que defende há 25 anos essas ideias, tem 15 livros escritos, veio nisso muito antes de Bolsonaro ser presidente ou qualquer coisa. Não, deputado de nicho do Baixo Clero no Rio, ele já era. Que critica quando acha que erra e elogia quando acha que é certa. Agora, ele está dando um recado. Para satisfazê-lo, temos agora um mentiroso em São Paulo, que está agindo dessa maneira, perante não só a capital, mas perante o Brasil. E quem vai tirar você de uma situação difícil é você mesmo. Quem acreditar em político está pedindo para ser enganado. Quem acreditar em político está pedindo para ser enganado. Abre aspas. Quem acreditar em político está pedindo para ser enganado, fecha aspas. Jair Bolsonaro. Quem é político nessa história e quem é outsider? Quem é político? Então, meus amigos, agora, eu adorei que o Bolsonaro subiu o tom com um bebê no colo e os filhos órfãos do pai vivo, como ele disse, de presos políticos. Então, isso a gente vai elogiar e aplaudir de pé. E a gente vai falar disso agora mesmo, já já. Antes, vamos fechar São Paulo rapidinho, porque o convidado está esperando já. Boulos já está começando a levar o desespero à turma da Globo News. Lula. Cadê Lula, Valdo Cruz? Estranho. Eu acho estranho essa ausência do Lula. Talvez ele não queira entrar de cabeça numa eleição que ele não seja uma derrota para ele. Ainda mais com a presença do Tarcísio do outro lado. Mas, gente, alguém que ele bancou, Lula bancou com todo o seu capital. Tinha gente... filho é dele. Não, a derrota é dele também. A derrota é dele, mas ele indo, pior será pior seria se ele se jogasse de corpo e alma para uma campanha que depois ele perde, né? É claro, você pode encontrar outro caminho, outro mecanismo, mas uma caminhada eu acho muito exposto para um presidente. É um grande evento. Tá começando a bater cabeça a turma da Globo News, né? Vamos torcer para o segundo turno Nunes e Marçal, que tal? Se tiver o segundo turno. Enquanto isso, olha o Boulos falando de escolas militares em São Paulo. Os bolsonaristas do Brasil inteiro e o Tarcísio aqui em São Paulo que ouçam isso. A partir de 1º de janeiro do ano que vem, não terá uma escola militar na maior cidade do Brasil. O professor é meu amigo, mexer com ele, mexer comigo. O professor é meu amigo. O que eles chamam de professor, claro, desnecessário dizer, é um militante vagabundo, marxista, que faz doutrinação ideológica nos nossos filhos. Enquanto isso, até a Tabata Amaral, quem diria, né? Diz ser autora de propostas apresentadas por outros deputados, ou seja, plagiadora.
E o motivo do desespero talvez seja esse, né? Massal com 27 quase, Boulos 24 e Nunes 24, segundo a pesquisa Futura. Para fechar eleições municipais, eu entrevistei o Ramagem no Braddock Show e falei do Duda Paz como ícone do malandro carioca que me incomodava. Pô, tinha tudo para ser um cara bom, um bom gestor, gente como a gente, estudou nas melhores escolas cariocas, conheço a esposa dele, conheço o irmão dele e tudo. Bom, ele me mandou uma mensagem. Eu não respondi a ele, mas trago aqui a público. Me mandaram você entrevistando o Ramagem. Sou malandro não, pô. Gosto de um samba. Risos. Duda, eu respondo aqui em público perante 10 mil pessoas. Esse tipo de mensagem é mensagem de malandro. Sou malandro não, pô. Gosto de um samba. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, meu caro. Gostar de samba, eu também gosto. O que eu não gosto é que o carioca sambe diante de esquemas de corrupção, de centrão fisiológico, de crime organizado, de esquerda, de PT e por aí vai. Aí sambou. Aí o povo sambou e isso não é legal. Bom, se você está preocupado com o Brasil na mão de malandros, né, petistas e centrão fisiológico e turminha do PSD, do Kassab e do Pacheco, né, eu estou aqui para recomendar que vocês protejam o dinheiro de vocês. Faça remessa usando a Fair USA, 30 anos de experiência do Adilson Góes nessa área de câmbio, tá? Entra lá na bossconsta.com e ele vai te atender e usa esse dinheiro, quem sabe, para comprar um apartamento em Miami. Pode ser em Nova York também. A Torman e Caltabiano, meus parceiros imobiliários, trabalham nos Estados Unidos todo, com a Compass, que é a empresa que mais cresce nesse setor em 10 anos. Vai ter um serviço concierge, tapete vermelho, VIP, high-end, tá? Então, se você quer ver imóvel nos Estados Unidos, é com a Torman e Caltabiano. Tudo isso está na bossconsta.com, na ala de serviços. Vamos falar de justiça? E olha, eu vou trazer logo o meu convidado, porque depois eu tenho alguns outros assuntos, mas vocês sabem, né, que eu tenho lugar de fala. Há quase 2 anos eu estou sem passaporte brasileiro, contas bancárias com alguma grana para mim, bem relevante, de meses de trabalho congelada nos bancos e sob censura prévia no Brasil. E existe uma prerrogativa, um mecanismo que qualquer brasileiro pode lançar a mão dele, né, que é entrar com um HC no nome de alguém que está sendo, de alguma forma, injustiçado e tudo mais. Foi o que aconteceu comigo. Eu fui procurado pelo procurador Mariano, como ele é conhecido, o Jonathan, do meu Rio de Janeiro, falando, olha, eu vou entrar, né, querendo autorização, querendo minha opinião, mas ele tem a liberdade de fazê-lo, sem meu consentimento, mas ele teve, né, eu vou entrar com um habeas corpus no STF, no seu caso, queria te comunicar isso, eu falei, pô, muito bacana, preparou uma peça de defesa muito embasada e ele está aqui agora para explicar isso. Tudo bom, procurador Mariano? Olá, Constantino, olá, audiência, tudo bem? Obrigado aí por ter aberto a oportunidade de conversar um pouco sobre essa ação, que eu tive a ideia e você de pronto concordou, não apenas porque você é o maior interessado, mas, na verdade, por conta dos abusos que o Alexandre de Moraes vem praticando, né? Sim, e, de novo, né, a gente não não vai ser aqui ingênuo, né, de achar que isso vai surtir muito efeito prático no sentido de, de repente ele vai acatar, ele leu e resolveu que ele estava sendo tirânico, né? Mas é importante, como todas as iniciativas que acontecem aqui nos Estados Unidos também, né, dos republicanos no Congresso, para a guerra de narrativas, para mostrar o absurdo e deixar registrado. E tudo isso peça útil no processo que eu já entrei e vou entrar em mais de um nas cortes internacionais com o meu advogado. Então, procurador Mariano, eu queria primeiro que você se apresentasse rapidinho e explicasse essa peça para leigo. Tá. Bom, eu me chamo Mariano, tenho 33 anos hoje, eu passei por procurador federal com 22 anos, tenho quase 10 anos como procurador federal e fiz mestrado na UERJ, mestrado na Unirio, passei por todos os problemas de guerra cultural que você falou desde o início, que você fala no seu canal por muito tempo, e sei muito bem como é essa realidade e, enfim, meu objetivo aqui, quanto procurador, sempre foi entregar o melhor para o Brasil, foi entregar realmente o melhor para a sociedade, só que eu percebi, Constantino, que a gente tem que se envolver. Nós temos que tomar uma decisão e agir com coragem, não apenas contra os arbítrios do Alexandre de Moraes, que eu já tenho feito, mas também eu decidi vir candidato esse ano a vereador aqui no Rio de Janeiro pelo Partido Novo,
porque eu vejo que é importante a gente envolver. Eu trabalhei no governo Bolsonaro, trabalhei junto com o ministro Adolfo Saxida, quando ele era ministro de Minas e Energia. Eu trabalhei no... Grande figura, meu amigo de longa data nessa batalha, um cara seríssimo e muito bem preparado e que fez um ótimo trabalho. Exatamente. E, infelizmente, ele não deu continuidade como a gente queria dar. Eu coordenava toda a área de óleo e gás e mineração do país, eu tinha 30 anos, enfim, tive muita experiência, conheci muita politicagem. Então, decidi vir candidato para a gente implementar a política que a gente quer, uma política com liberdade, uma política com ordem, uma política com responsabilidade, uma política que o indivíduo prospere dentro, claro, de bases sólidas de liberdade e moralidade que todos queremos viver. Então, eu estou nessa caminhada hoje, e a ideia do habeas corpus, Constantino, eu já estou realmente numa cruzada, eu digo com orgulho, sem problema nenhum, meus amigos de procuradoria ficam até com receio, mas eu não tenho mais medo. Eu estou na listinha, provavelmente, do Alexandre de Moraes. Eu tenho orgulho disso porque eu estou do lado certo da história. Eu tenho feito notícia-crime contra ele, realmente. A gente fez junto com o Deltan, junto com o Marcel Van Hatten, enfim, eu fiz também sozinho, quanto em relação à questão de abuso de autoridade, pelo que ele praticou naqueles casos em que ele decretou a prisão em inquéritos em que a família dele era envolvida, quando ele não poderia atuar. Ele próprio reconheceu que ele era impedido, mas mesmo assim manteve a prisão, ou seja, praticou um abuso de autoridade. O caso agora recente com relação ao X, em que ele determinou a aplicação de uma multa de R$50 mil por dia para quem baixasse o VPN aqui no Brasil para utilizar o X. E nesse caso, a gente entrou, eu e o Marcel Van Hatten, contra uma notícia crime também, questão de abuso de autoridade, porque ele não poderia exigir uma obrigação de não fazer para quem não participasse do processo, no caso, toda a sociedade brasileira. E agora, com uma relação direta a essa questão do habeas corpus, foi a notícia crime em relação à falsidade ideológica e associação criminosa, em que nós, aí, enquanto partido novo, eu tive a honra de escrever isso, porque, basicamente, da questão das mensagens vazadas, do caso do Eduardo Tagliaferro, caso do juiz instrutor Ayrton Vieira, do juiz Marco Antônio e do próprio ministro Alexandre de Moraes, as mensagens vazadas pela notícia, na verdade, da Folha de São Paulo, uma série de reportagens assinadas pelo Glenn Greenwald e o Fábio Serapião, demonstraram que Alexandre de Moraes ele entrava nos perfis de jornalistas, comentaristas que nem você, Constantino, Paulo Figueiredo e tantos outros, para ir atrás de postagens que praticavam uma abolição violenta ao Estado Democrático de Direito, que a gente sabe que esse argumento é apenas para perseguir quem expressa suas opiniões. E não existe crime de liberdade, crime de expressar a sua opinião no Brasil. O crime de opinião não existe no Brasil. Então, mas Alexandre de Moraes, mesmo assim, buscava esses perfis e, de alguma forma, buscava derrubar as contas, bloquear contas bancárias, suspender passaportes, como infelizmente aconteceu com o seu caso. E as reportagens deixavam muito claro que os relatórios feitos pela antiga Assessoria Especial de Enfrentamento e Desinformação do TSE, a EDD, do TSE, que era chefiada pelo Eduardo Tagliaferro, ela basicamente recebia via WhatsApp esse pedido do ministro, ou diretamente dele, ou através de ordem do juiz instrutor Ayrton Vieira, para que produzisse relatórios contra os seus opositores políticos. E você, infelizmente, foi uma dessas pessoas alvo dessa operação, e ele declarava nas decisões judiciais que esses relatórios eram produzidos de ofício, ou seja, a própria assessoria especial ela fazia um monitoramento e atuava, ou ela recebia isso dos parceiros de mídias sociais, seria o Facebook, o Twitter, enfim, a Meta como um todo. Então, nesse caso, a gente descobriu que houve uma inserção falsa nas decisões judiciais, nos próprios relatórios, por isso a falsidade ideológica e também a associação criminosa, que eram mais de 3 participantes. E aí, a partir dessa própria base de fatos, de questão de mensagens, basicamente mostrando que o juiz participou ativamente da produção de uma prova para restringir os direitos de algumas pessoas, o que não é admitido pelo direito brasileiro, e aí o direito que a gente diz, o direito que a gente quer ver novamente florescido aqui no Brasil, né, que não é mais respeitado faz muito tempo, fala que nesses casos o juiz ele tem interesse direto na causa. E o dispositivo da lei diz muito claro, tá, Constantino? Nesse caso, o juiz ele é impedido de agir. Só que Alexandre de Moraes, infelizmente, ele tem agido nos casos em que ele é impedido. Só que houve uma comprovação cabal através do vazamento de mensagens que ele não disse que eram inverídicas. Na verdade, o gabinete dele se omitiu, e até agora toda a assessoria de imprensa do STF se omitiu sobre a questão da veracidade, ou seja, quem cala consente, é o famoso ditado popular, sabe que é verdade. O próprio Eduardo Tagliaferro, quando entrevistado pela revista Oeste, deixou isso muito claro. Inclusive, ele foi conclamado até ser criativo para derrubar, por exemplo, perfis como a revista Oeste, que não conseguiu na prática, que não tinha nada. E isso mostrou basicamente
que o Alexandre de Moraes era um juiz impedido de agir, ele não poderia ter decidido nada contra você, contra o Paulo Figueiredo, e contra mais de 40 opositores que ele considera opositores políticos que se expressaram de uma forma criticando. Então, nesse caso, eu entrei com habeas corpus, e aí a base, curiosamente, Constantino, infelizmente, com relação à Lava Jato, houve um caso muito diferente do que a gente viu. Tá? Então, tem as suas diferenças. Só que a ideia foi pegar o que o Supremo destruiu do combate à corrupção que a gente estava caminhando e falou o seguinte: olha, se vocês se posicionaram da mesma forma com relação às mensagens vazadas para anular as decisões do juiz Sérgio Moro, ainda que eu, Mariano, discorde disso, mas você tem que utilizar, por questão de coerência, essa mesma questão de decisão para anular, então, as decisões do ministro Alexandre de Moraes, que é bom que detalhe aqui, o Constantino, o Alexandre de Moraes ele não vai participar desse julgamento, desses habeas corpus, porque ele vai ser declarado impedido. Eu espero que, nesse caso, ele não participe. E que os ministros, aí, de fato, ainda não vi qual foi o ministro relator sorteado, espero que ele tenha realmente o bom senso de decidir respeitando a Constituição e as leis e, pelo menos, suspendendo as decisões que congelaram suas contas, que suspenderam seus passaportes, que, enfim, ele também suspendeu seus perfis, para que a gente volte, pelo menos, a ter uma ideia de esperança. Uma esperança de que o Brasil vai voltar a ser livre, né? A gente espera, né? A gente tem que fazer a nossa parte, né? E provocar dentro do sistema mesmo, né? Provocar as reações, as respostas necessárias a essas provocações legais, né? Até para tirar da zona de conforto quem está lá como cúmplice do Alexandre. Vai ter que tomar uma decisão que o coloca, de fato, como cúmplice. Procurador Mariano, muito obrigado pela iniciativa, pela coragem, muita gente elogiando no chat essa coragem, né? Você disse agora que está como candidato a vereador pelo Novo, 30.700 é o teu número, né? Qual é a melhor forma de quem quiser te ajudar, te procurar, dá a sua rede social aí? Claro, Constantino. Minhas redes sociais, principalmente no Instagram, tá, Constantino? É @procurador Mariano, quem puder procurar. Minha pauta principal é ordem e segurança pública, sem isso o Rio de Janeiro vai cada vez mais para o buraco. E aí, como o Constantino já disse, eu não tenho medo de enfrentar quem quer que seja, até os poderosos, vocês podem ver. E aqui eu estou fazendo realmente uma guerra de frente contra o crime organizado, principalmente o Comando Vermelho, que é a maior facção criminosa hoje aqui do Rio de Janeiro, tá, Constantino? Te agradeço demais a oportunidade. Como eu disse, meu nome é Procurador Mariano, número de urna 30700. No dia 6 de outubro, que é a eleição agora, 6 de outubro, eu espero que quem esteja aqui do Rio de Janeiro assistindo, visite o meu perfil e me dê um voto de confiança para a gente colocar o Rio de Janeiro em ordem. Muito obrigado, legal, tá, Constantino? Muito legal e bom ver que tem gente séria, gente boa, preparada, com esse currículo e essa disposição de lutar, saindo candidato aí a vereador, indo para a política, fazer frente a essa bagunça que está aí. Parabéns, Mariano. Obrigado, Constantino. 30700. Obrigado, Constantino. Valeu. É isso aí, meus caros. E, essa era a última pauta, né? Justiça. Você vê, o caso do Gustavo Lima, por exemplo. Juíza que decretou a prisão foi acusada de manipular processo. Estava na cara, né? É coincidência que o cara seja bolsonarista e seja preso de forma preventiva por dar carona a alguém, né? Juíza que decretou a prisão de Gustavo Lima se baseou em decisão de Moraes sobre liberdade de expressão, ou seja, o mau exemplo vem de cima, não é mesmo? Jurista explica prisão contra Gustavo Lima. Ilegal e midiática. Estava na cara. Meu amigo Fiuza, intelectuais pela censura. Tivemos aquela cartinha dos intelectuais, né? Do Thomas Piketty e companhia aplaudindo o banimento do X no Brasil, né? Vida de intelectual é assim mesmo. Se passar o manifesto pela democracia na frente, assina, porque não sabe qual será a próxima oportunidade de estar numa manchete da imprensa falida. A vantagem, a boa notícia é que hoje em dia tem reação. Cerca de 50 acadêmicos assinaram também uma cartinha resposta a isso. Eu divulguei na Gazeta, a cartinha já viralizou, né? E o Luciano de Castro, brasileiro da Universidade de Iowa, que está encabeçando essa lista, mostrando por A mais B as ilegalidades do Alexandre de Moraes na decisão do X e argumentando o óbvio. Como é que um acadêmico, um scholar, pode ser a favor de censura, meu Deus? O embate de ideias é o que faz da academia a academia, a busca incessante pelo conhecimento e pela verdade. Moraes vai ser denunciado nos Estados Unidos por crime de tortura e não só Moraes, anunciou Paulo Faria. O PGR também, né? Porque o Gonê agora está assim, é cúmplice do Moraes e tem que pagar esse preço também. Na campanha contra esse centrão fisiológico
indecente, descobrimos que existe um senador chamado Irajá. E mais, descobrimos que ele aparentemente é filho da Cátia Abreu. E mais, descobrimos que ele não tem noção da realidade e acha que pode chamar o Nicolas Ferreira para dançar, né? Então vamos torná-lo famoso agora como um paspalho que ele é. E vamos intensificar a campanha de boicote ao PSD. Não vote 55, nem, claro, em nenhum candidato que começa com 55. O Nicolas Ferreira admitindo aqui que está sofrendo muita pressão, sim, né? Porque ele tomou esse partido contra o sistema podre. E o Marcel, meu amigo Marcel Van Hatten foi para cima também, né? Inclusive pregando que a direita tem que ter candidato independente na Câmara e no Senado. É fácil criticar Nicolas, quero ver criticar o Moraes. Então, Irajá e companhia, não venham com essa para cima de nós. O STF é isso, né? O STF/TSE, o sistema todo, gasta quase 2 milhões de reais para contratar ascensorista. Quem é mais novo não sabe nem o que é isso, né? Meu filho mal sabe que é um elevador, porque a gente é do subúrbio, da roça de Miami. Mas é que os dedos dos deuses do Olimpo não podem tocar naquele botãozinho que muita gente comum, réis mortais, vive tocando, né? Então eles precisam de um ascensorista, gente. E claro, terminamos a live de hoje lembrando que tudo pode ser alvo de hacker, tudo. Não existe sistema ou software à prova de hacker, diz a própria Globo. Menos, claro, eles devem ter se esquecido num ato falho, numa bobagem, né? Num deslize. Menos, claro, as urnas do nosso TSE, que gasta quase 2 milhões de reais com ascensorista. Você pode acabar com a sua calvície agora com o combo da linha Vitagor. Nanotecnologia vai fazer o cabelo crescer de dentro para fora. DHT vai derrubar o hormônio seu, simplesmente bloqueador, e o tônico capilar. Ligue agora ou chama no WhatsApp 0800 355 3000. Diga adeus à calvície. Vitagor.